O sol começava a pintar o céu com tons de dourado e rosa, lançando um brilho quente sobre as águas tranquilas do Mar da Galileia. O ar estava parado e silencioso, carregando o cheiro de sal e a promessa de um novo dia. Na praia, várias figuras se agrupavam ao redor de uma fogueira, seus rostos marcados pelo cansaço e pela decepção. Eles eram discípulos de Jesus, seus corações ainda pesados com o fardo de sua recente crucificação. Sem que eles soubessem, seu amado Mestre, ressuscitado e cheio de luz divina, caminhava em direção a eles. Ao se aproximar, Jesus os chamou, sua voz, um conforto familiar na quietude da manhã. Amigos, vocês pescaram alguma coisa? Ele perguntou. Os discípulos, com os olhos cansados de uma longa e infrutífera noite de pesca, não reconheceram a figura na praia. Não, eles responderam, suas vozes tingidas de frustração e desespero. Eles trabalharam a noite toda, lançando suas redes repetidamente, mas seus esforços resultaram em nada além de vazio. Os discípulos, pescadores experientes de profissão, estavam perplexos com a falta de sucesso. O Mar da Galileia era conhecido por sua abundância de peixes, mas suas redes permaneciam teimosamente vazias. A noite se estendia, e cada hora que passava, aumentava a sensação de derrota. Eles esperavam que a pesca, um ritmo familiar e reconfortante em suas vidas, oferecesse consolo e sustento neste momento de incerteza. Em vez disso, serviu apenas como um lembrete severo de sua impotência e da aparente ausência de seu guia, seu mestre, seu Messias. Sem ser visto pelos discípulos, Jesus estava na praia, seu coração cheio de compaixão por suas dificuldades. Ele entendia seu cansaço, suas dúvidas e o profundo sentimento de perda que ameaçava engolfá-los. Ele sabia que eles ansiavam por um sinal, um vislumbre de esperança na escuridão que havia descido sobre suas vidas. Com um sorriso gentil, Jesus ofereceu-lhes orientação, suas palavras cortando o desespero como um farol de luz. Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão alguns. Ele instruiu. Os discípulos, embora céticos, obedeceram. Talvez tenha sido o tom de autoridade na voz do estranho, ou talvez um lampejo de esperança reacendido em seus corações, mas eles puxaram suas redes para o lado direito do barco e as lançaram mais uma vez. Ao fazerem isso, sentiram um peso imenso puxando suas redes, uma força tão forte que quase virou sua pequena embarcação. Eles nunca tinham experimentado nada parecido. Suas redes, antes vazias, agora estavam transbordando com uma quantidade impossível de peixes. Enquanto lutavam para puxar a enorme pesca, John, o mais jovem dos discípulos, teve uma compreensão repentina. Ele reconheceu o milagre que se desenrolava diante de seus olhos, a abundância que desafiava toda a lógica e explicação. Era um sinal, um testemunho do poder divino do homem na praia. Virando-se para Pedro, com os olhos arregalados de espanto e reconhecimento, João exclamou: "É o Senhor!" Pedro, sempre o impulsivo, não precisou de mais nenhuma confirmação. Seu coração se encheu de uma mistura de emoções: alegria, alívio e amor irresistível por seu Senhor ressuscitado. Sem hesitar, ele se jogou do barco e nadou em direção à praia, ansioso para cumprimentar Jesus. Os outros o seguiram, seus rostos estampados com uma mistura de admiração e alegria, puxando a rede transbordando com a pesca miraculosa. Ao chegar à praia, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, seu coração transbordando. Ele havia negado Jesus 3 vezes nas horas que antecederam a crucificação, e o peso de sua traição o oprimia. No entanto, lá estava Jesus, estendendo seu perdão e amor mais uma vez. Uma fogueira crepitava alegremente, suas chamas dançando na luz da manhã, enquanto Jesus convidava seus discípulos a compartilhar um simples café da manhã de peixe preparado no fogo. Eles contaram 153 peixes grandes, um número que parecia aleatório e significativo. Durante séculos,
Estudiosos ponderaram sobre o significado desse número, buscando mensagens ocultas. Além das interpretações numéricas, a história da pesca milagrosa de 153 peixes tem um significado mais profundo e transcendente. Os peixes se tornam um símbolo poderoso, representando as almas que os discípulos, como pescadores de homens, foram chamados a atrair para a fé cristã. A abundância da pesca, o fato de suas redes estarem cheias até transbordar, fala do alcance ilimitado da mensagem de amor, redenção e salvação de Cristo. A imagem dos discípulos lançando suas redes na imensidão do mar reflete o chamado universal ao discipulado, um chamado que se estende a pessoas de todas as nações, raças e origens. Assim como os peixes foram tirados das profundezas do mar, as pessoas também foram destinadas a serem tiradas das profundezas de suas vidas, seus medos e suas dúvidas, para o calor e a luz do abraço de Cristo. Os números, ao longo da Bíblia, muitas vezes carregam um significado mais profundo, apontando para uma ordem e um propósito divinos entrelaçados na estrutura da criação. O número 7, por exemplo, é frequentemente associado à completude e perfeição, enquanto 40 representa um período de provação e transformação. Na história da pesca milagrosa, o número 153, independentemente da interpretação específica, enfatiza a ideia de que Deus opera até nos menores detalhes de nossas vidas. Cada número, cada encontro, cada experiência pode ter um significado mais profundo, uma mensagem esperando para ser decifrada. Essa consciência nos convida a abordar nossas vidas com um senso de admiração e curiosidade, buscando as mensagens ocultas e os sussurros divinos que nos cercam. A pesca milagrosa de 153 peixes é um testemunho da abundante graça de Deus. Assim como as redes dos discípulos estavam cheias até transbordar, nossas vidas também devem transbordar com o amor, a misericórdia e as bênçãos de Deus. Essa abundância não está reservada para poucos escolhidos, mas está disponível gratuitamente para todos que abrirem seus corações para recebê-la. A história nos encoraja a abandonar nosso pensamento limitado, nossos medos da escassez e nossas dúvidas diante de desafios aparentemente intransponíveis. Ela nos lembra que, com Deus, todas as coisas são possíveis e que sua graça é sempre suficiente para suprir nossas necessidades. A história da pesca milagrosa de 153 peixes é mais do que apenas um relato histórico. É uma narrativa atemporal que continua a ressoar com os crentes hoje. É uma história de fé restaurada, esperança renovada e amor triunfante. Ela nos lembra que mesmo em nossos momentos de mais profunda dúvida e desespero, Jesus está presente, oferecendo orientação, conforto e uma abundância de graça. Ao longo da jornada da vida, que possamos abordar cada dia com o mesmo senso de admiração e expectativa que os discípulos experimentaram naquela manhã milagrosa à beira do Mar da Galileia. Que estejamos sempre abertos às maneiras inesperadas pelas quais Deus escolhe se revelar, falar aos nossos corações e nos aproximar dele. O mistério do número 153 pode perdurar, mas a mensagem que ele transmite é eternamente clara. O amor de Deus é infinito, sua graça é suficiente e sua presença está sempre conosco. Que essa jornada de descoberta do significado místico do número 153 possa inspirar em cada um de nós uma fé mais profunda, uma conexão mais íntima com o divino e um compromisso renovado em compartilhar essa mensagem de esperança e salvação com o mundo. Então, meus amigos, vamos levar esses divinos recados em nossos corações e colocá-los em prática em nossas vidas diárias. Que a abundância de peixes capturados pelos discípulos seja um lembrete da abundância de graça que Deus derrama sobre nós. E que, assim como eles, sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, lançando nossas redes para trazer mais almas para seu reino. Que Deus os abençoe abundantemente. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, aqui no Divinos Recados.